caríssimos amigos. Estamos aqui para a primeira gravação do ano, dando continuidade à sacralidade. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-los pelo interesse que têm pelo tema. Esse é um tema profundo, é um tema que diz respeito à alma humana e é um tema que traz elementos muito preciosos para a santificação da pessoa. Então, se ela levar a sério isto, se ela pensar nisso outras vezes, ela tem como lucrar muito do ponto de vista espiritual para isto. E o que é o lucrar muito? É ela ficar cada vez mais parecida com Deus, ficar cada vez mais de acordo com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Lembra que ele disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Bom, mas como nós estamos recém saídos de festas, de comemorações, eu pulei uma semana sem gravar e tudo, eu vou relembrar aqui rapidamente alguns conceitos da sacralidade para que os que ouvem relembrem e se situem no ponto em que nós estamos hoje. Eu não vou fazer o comentário da analogia, isso eu vou deixar para a próxima exposição. Mas eu acho que seria uma boa coisa se quem quisesse pegar um caderninho e tomar a nota desses pontos, porque senão a pessoa não consegue compor direito o esquema todo da sacralidade. O que nós vamos abordar hoje é o quarto pressuposto da sacralidade, que é a coerência. Mas antes disso, eu vou lembrar que o que nós vimos desde o início, que a sacralidade e o espírito de hierarquia, o espírito hierárquico, o espírito afeito à hierarquia, que compreende, que ama a hierarquia, não? Então, me lembro que foi dito, a palavra sacralidade exprime o fato de que o universo é, em primeiro lugar, hierárquico. Se eu não tiver uma alma hierárquica, eu estou em dissonância com o universo e não compreendo o universo que Deus criou. Mais do que o universo também, é hierárquica a ordem do ser. Então nós temos Deus Nosso Senhor, infinito, eterno, Depois, em segundo lugar, Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem em Deus. Ele tem uma característica que ele também é homem. Depois nós temos Nossa Senhora, que é a mais alta das criaturas e que é só criatura humana. Depois nós temos os anjos, os santos, a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, a igreja militante, que é a igreja aqui da terra, o inferno e os seres materiais. Essa é a ordem geral do ser. Em segundo lugar, a ordem do ser é insondavelmente desigual entre as criaturas e infinitamente desigual das criaturas para com Deus. Quer dizer, tudo é desigual entre si e tudo é desigual de Deus. Portanto, Deus não fez nada como cópia idêntica de outro ser. Pois bem, em terceiro lugar, o ser mais alto a um ou outro título é sempre causa, modelo, mestre e regente do mais baixo. Isso também é uma regra. Digo a um ou outro título, Dr. Prendiz, né? Porque, por exemplo, o rei é causa, modelo, mestre e regente em relação ao seu povo. Quer dizer, o povo, ele vive a vida do reino, ele tem no rei a causa da vida dele. Servir o rei e cumprir aquilo que o rei quer para todo o reino. Depois, o rei também é modelo, tem obrigação de ser modelo de onde partem todos os exemplos que o povo deve seguir. Depois, ele é mestre, quer dizer, ele ensina. O papel dele faz com que ele ensine os inferiores. E é regente do mais baixo, quer dizer, ele manda, ele lidera, ele que tem que conduzir, não? Bom, Dr. Prendiz, digo a um ou outro título porque, por exemplo, o rei é causa, modelo, mestre e regente em relação ao seu povo.
mas não ao título em que Deus o é. Quer dizer, Deus é diferente, a outro título. Como também uma pessoa vamos dizer, do povo, um pai de família simples, ele tem essas qualidades com relação aos outros membros da família. Né? E aqui já é um outro âmbito específico de família. Quarto lugar. Portanto, tudo se reporta a Deus, que é infinitamente nobre, sublime e elevado. Quinto lugar, essa escala que eu acabo de apresentar aqui não é aberta, mas fechada, no sentido de que o mais elevado em relação com o mais baixo. Né? Ele tem relação com o mais baixo, o mais elevado. Não é uma coisa aberta que fica tudo posto sem... Não, tem um circuito aí que fecha. Sempre o mais alto tem relação com o mais baixo. O mais alto, que é Deus, toca no ínfimo, no menorzinho. Todas as tendências do espírito sacral são orientadas para uma tríplice atitude diante do sacral. Então, se eu estou diante do sacral, pode ser uma pessoa, pode ser uma igreja, pode ser um castelo, pode ser... O que eu tenho? Enlevo, veneração e ternura. Desses três pontos fundamentais, enlevo, veneração e ternura, decorrem consequências. Então, se eu tenho enlevo, veneração e ternura, vamos imaginar, por uma pessoa, por um superior, por meu pai, eu vou ter abnegação. Eu vou negar-me a mim mesmo para servi-lo. Depois, serviço, propriamente, a obediência e o holocausto. Quer dizer, a abnegação. A primeira consequência é o desejo de servir. Quer dizer que posso fazer para aquele que venero tanto e por quem tenho tanta ternura. Então, se o inferior tem essa veneração pelo superior, ele quer servir. É a abnegação. O serviço, o que é? É o desejo de fazer o que for bom para aquele pelo qual se tem enlevo, veneração e ternura. Então, o desejo de fazer o que for bom para aquele que se tem enlevo, veneração e ternura é o serviço. Veja que é uma decorrência lógica, uma decorrência natural. Obediência. A obediência é outra forma de abnegação, que consiste no seguinte: já que aquele que eu venero é quem é, não quero senão o que ele quer. Eu desejo que ele mande em mim para que a sacralidade dele deflua em mim, para que haja um nexo entre ele e eu. Algo daquele a quem venero entra em mim e se comunica a mim pela obediência. Veja, isso não tem nada a ver com a gnose, porque já estou vendo gente que, de repente, vai levantar a questão da gnose. Não tem nada a ver com a gnose. É uma influência que modela a alma, não é mais do que isto. Bom, aí então vem o holocausto. Depois vem o holocausto. É uma forma de amor de Deus. Porque, claro, é preciso colocar a Deus na ponta de tudo. Quer dizer, a sacralidade é uma união em direção a Deus, é uma forma de martírio. Então, toda a nossa existência, toda essa doutrina, tem no topo Deus. Nós vivemos tudo isso para Deus. Esse tema toca as almas. Por exemplo, São José tinha de maior dentro de si, que era uma alma santíssima, cheio de enlevo, veneração e ternura. Essa é a grandeza de São José. Aí vem aqui o capítulo da analogia, que eu vou ver na próxima reunião, relembrar. E vieram depois os pressupostos da sacralidade. Então, o primeiro pressuposto foi a seriedade. Ele comentou aquele cavaleiro, não aquele cruzado, que é sério, propriamente como se deve ser sério. Na compenetração que ele tinha do que ele tinha que fazer, da grandeza daquilo, da importância, etc. Segundo, o recolhimento. É o contrário da dissipação, de estar olhando tolamente as coisas para todo lado como uma galinha. Não. O recolhido, ele olha tudo e registra o que for melhor, o que for mais necessário,
for mais importante. E o terceiro é a estabilidade, que nós vimos na última gravação. Estabilidade não quer dizer imobilidade. É a mobilidade na mesma rota, que é uma coisa diferente. Então, ele lembrava que, por exemplo, as máquinas de uma firma, numa fábrica de móveis, por exemplo, elas devem estar bem firmes no chão para elas poderem funcionar e produzir o que devem produzir. Então, essa é a estabilidade. Bom, hoje nós vamos ver, então, o quarto pressuposto é a coerência. A coerência é um aspecto da seriedade. Porque um indivíduo sério é coerente e o indivíduo coerente é sério. São coisas, de algum modo, reversíveis. A seriedade não é só a coerência, mas não há coerência sem seriedade, nem seriedade sem coerência. É um fator indispensável para a seriedade. Propriamente, o que é coerência? Não? É uma relação harmônica, um nexo harmônico entre ideias, fatos. Então, por exemplo, se eu tenho certos princípios na cabeça, a coerência é tudo aquilo que está de acordo com esses princípios. Quer dizer, eu devo agir em coerência com todos os meus princípios. Vejam só, tem dois movimentos. Uma natural admiração pelo que é coerente e uma natural rejeição, um natural horror, uma repugnância pelo que é incoerente. Então, a pessoa coerente, ela pega algo que é coerente com os princípios dela, ela se alegra e quer aproximar-se. Se vem alguma coisa que é oposto aos princípios dela, ela recusa e quer distância daquilo. É uma espécie de radar. O homem coerente percebe de longe o que está em contradição com os seus princípios e com os filamentos desses princípios. Então, por exemplo, verdades da fé, os mandamentos, virtudes católicas e outras verdades menores que são indiscutivelmente certas, né? Ora, veja que quando se procura estratégias para fazer as pessoas engolirem aquilo que elas não querem, como, por exemplo, na Argentina, passaram o aborto, forçaram a coerência das pessoas, e houve muito protesto. Esse protesto nasce da coerência das pessoas com o princípio de que não se deve matar. E assim uma série de coisas que hoje estão obrigando os católicos a engolirem e que são incoerentes com seus princípios. E, por incrível que pareça, é uma tristeza isto, mas assim como existe um clero tradicional que mantém a nota do que não se pode aceitar, existe um clero relativista, existe um clero mole que procura dissolver a coerência e fazer a pessoa ter um princípio e aceitar uma coisa que é contrária aos seus princípios. Isto é uma morte para a vida espiritual. Dos princípios, por que isso? Porque dos princípios transbordam consequências segundas, terceiras, que se alojam no subconsciente. Então, por exemplo, se eu creio em Deus, vamos imaginar um exemplo. Primeira consequência, vou amá-lo sobre todas as coisas. Segunda consequência, não vou aceitar que o ofendam. Terceira consequência, não vou aceitar que as pessoas promovam algo que vai dar em ofensa a Deus. E assim, eu vou relacionando as coisas de tal maneira a ser coerente com o amor que eu tenho a Deus. Se aparece algo, então, em contradição com essas consequências, o coerente diz, alguma coisa ali está errada. Isso eu não posso engolir. Tudo isso pode ser subconsciente. Quer dizer, a pessoa está de tal maneira embebida de certos princípios que ela pode, até subconsciente, ter esses princípios. Ele não sabe no que, mas ele percebe que alguma coisa está errada. Ele diz, isso aqui não cheira bem. Isso aqui não cheira bem. É a coerência dele que está dando sinal. Vamos tomar, por exemplo, um Chuan. Os Chuan foram os contra-revolucionários da Revolução Francesa. Então, vem a Revolução Francesa e
colhe um Chuan de improviso. Ele está lá na Vendéia, está na Bretanha, onde ele vivia, tocando a vida dele, e, de repente, pega de improviso. Ele vê que estão queimando as igrejas, ele vê que estão matando os sacerdotes, ele vê que estão matando os nobres. Tem notícia de que prenderam o rei, que vão processá-lo depois, que até já o guilhotinaram. Quando ele fica sabendo disso, qual é a reação? Não é uma reação filosófica. Ele diz, é assim, eu vou me levantar. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque aquilo fere direto a coerência dele. 500 homens saem de uma cidadezinha, então, na Vendéia, e vão combater. Eles decidem que é preciso fazer uma insurreição geral sadia. Os maus promovem muito isso a favor do mal. Mas nós temos visto certas insurreições, essas manifestações enormes contra a esquerda, que na realidade brotam desse fundo de coerência com determinados princípios que ainda existem nas cabeças. Qual o mecanismo dessa reação? Quando o Chuan, que é o contra-revolucionário da França, da Revolução Francesa, começa a conhecer a ordem que está em torno dele, começa a sentir tão natural essa ordem que nem se lembra de formar um juízo a respeito dela. É como o ar que ele respira. Então ele vive no interior da Vendéia dentro daquela normalidade. O senhor vigário, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, o sino da igreja, o incenso, a flor que minha mãe foi pôr no altar quando ela me levou uma tarde para rezar diante do Santíssimo Sacramento, e de Nossa Senhora. São coisas que entram nele como a primeira evidência de que é bom. Depois veio passar uma marquesa numa carruagem. Por exemplo, vamos pegar a Marquise de La Roche-Jacquelin. O La Roche-Jacquelin, ele foi um general que comandou toda uma ala da chouannerie, e um herói, um grande general. Bom, então a esposa dele passa de carruagem, uma carruagem dourada, precedida de um soldado que traz alabarda, porque é um privilégio tradicional dos La Roche-Jacquelin. Está imaginando? Ele vê passar na poeira dourada do ocaso, nos campos, no meio dos trigais, das papoulas, das bluettes, que são umas florezinhas que tem na França. Ele vê passar Madame la Marquise, a senhora marquesa, e aquilo é para ele uma espécie de apoteose da natureza. Tudo é bonito, as flores são bonitas, a vegetação bonita, mas a carruagem, dentro da carruagem a marquesa, aquilo para eles é o ápice. É o unum verum bonum pulcrum. Quer dizer, unum, por onde a coisa é única, verdadeira, boa e bela. Então, percebidos com toda a fineza até as últimas ramificações. Então, quando o vendéano vê passar aquela marquesa, ele compreende o que ela é de unha, o que ela é de verdadeira, o que ela é de bem e de beleza. Né? Ele vê depois passar um sans-culotte. Sans-culotte era o tipo típico da Revolução Francesa. Se quiser, como os black blocs aqui e coisas do gênero, né? Sujo, cuspindo, falando contra o padre, dizendo que quer queimar a marquesa. Então o Chuan diz, o que? Esse sórdido, horroroso, imundo, dizendo palavras imundas, a decisão está tomada. Eu vou me levantar. Coerência. Uma reminiscência pessoal. Então ele conta um fatinho da vida dele, que quando esteve aqui no Brasil, o rei da Bélgica, rei Alberto da Bélgica, o Dr. Pinto estava com gripe em casa, era um menino de 12 anos. E a mãe disse para ele, meu filho, vai passar hoje aqui em frente o rei da Bélgica, com a rainha. No outro carro vai passar a princesa de Caraman-Chimay, dama da corte. Quando chegar a hora, a mamãe vai avisar. Você vai para a janela e olha, porque é coisa raríssima na vida de um homem poder ver um rei no Brasil, né? Uma rainha e uma dama de corte.
Minha cabeça estava cheia de contos de fada, com reis, rainhas e mil deplorações do prosaísmo do ambiente. Quer dizer, ele detestava o prosaísmo no ambiente, baixa de nível e tudo, e a cabeça dele toda cheia do maravilhoso, da nobreza e tudo. Ele quis ir ver. Passou o rei Alberto e a rainha. Esta era uma princesa bávara. E o rei Alberto era o avô do rei Baudouin, que eu não sei direito dados sobre ele. Pouco depois passou numa limusine, sozinha, a princesa Caramanchimé. Ela tinha um tule e a luz do automóvel fazia um reflexo nela. Estava muito séria e digna. Eu não tenho a foto que eu peguei dela, não tenho o tal tule, mas dá para ver a beleza dela. A limusine ia andando devagar. Pensei que ela fosse uma rainha, pois ela era uma verdadeira rainha. Fiquei encantado. Como até hoje me lembro dela, provavelmente elaborei ao longo dos anos uma imagem da Caramanchimé, segundo 1000 outras ideias, de novo, de unum, bonum, verum e pulcrum. O que é um trabalho cultural. Um tolo diria, ele desfigurou a Caramanchimé, porque ele imaginou algo acima. Não, eu a sublimei. Tomei aquela visão da infância e a destilei como um instrumento de trabalho. Fui objetivo, sublimando a figura da Caramanchimé, porque queria conhecer uma regra da ordem do universo. Queria uma imagem de Deus, e eu consegui com esta elaboração. Quer dizer, ele, a partir da Caramanchimé, ele fez uma ideia de Deus. E voou, e subiu. Resultado, quando li que uns mataram a Caramanchimé no tempo da Revolução Francesa, que era como se diz, era antecessora dela, né? E ele viu que mataram da Revolução Francesa, e vi que os que fizeram isso eram gente prosaica, suja, gente como não se é nos contos de fada. Percebi que aquela revolução era feita para destruir da face da terra o, chamamos caramanchimemismo. Né? Alguém dirá, o Plínio abordou o tema aristocracia, falseado por 1000 preconceitos de infância, em que entraram até contos de fada. É um modelo até escandaloso de preconceito. Alguém poderia dizer isso. Sobretudo hoje diriam isso. Eu respondo, ele disse, né? Não. Eu tinha as matrizes do pensamento vivas em minha alma e Nossa Senhora me deu a graça de ter certa medida de fidelidade a ela. Por isso, abordei o pensamento com um lastro de valores iniciais e fui em frente. O périplo do pensamento coerente, simbolizado no losango. Losango é um bom símbolo deste processo. Então, veja, ele parte de um ponto, pega a ponta da esquerda, inicial. A matriz do bonum, verum, pulcrum. Alarga depois, o losango alarga esse ponto inicial num mundo de conceitos e de aplicações. Depois volta ao termo inicial, que é Deus Nosso Senhor. Vejamos o processo mental a partir da princesa de Caramanchimé. Eu tinha uma noção inicial do unum, bonum, verum, pulcrum. Depois fui acrescendo, modelando, aplicando, até apreciá-la inteira. No fim, tinha de ser capaz de fazer uma crítica e de dizer o que nela é unum, verum, bonum, pulcrum. E assim o losango se fecharia no elemento inicial de novo. É o périplo total do pensamento. Então, vejam, a pessoa, ela admira, contempla, sobe e ela tem que depois definir o que é. E a coerência delas vai apresentar depois, quando alguma coisa ferir essa ideia que ele formou da Caramanchimé. O que agredir, isto ele vai rejeitar. O que estiver de acordo com isto, ele vai se alegrar e aceitar. Vi no que ela é semelhante a Deus. Fiz minha oração. Notem bem minha palavra. Fiz minha oração. Quer dizer, fazer este exercício com uma Caramanchimé
equivale a rezar. Com isso, nós tivemos mais uma compreensão, né, deste fato. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, por favor, é só me perguntar. Mas a coerência é um dos aspectos mais interessantes no mundo de hoje, porque se está procurando tornar as pessoas inteiramente incoerentes em tudo que elas fazem. Até a próxima.